Cidade rodoviária, 10 pessoas morrem diariamente nas estradas de Angola. O município do Ije tem foco de cólera e registro de 90 casos da doença. No Quando e no Cubango cresce o número de contágios por sarampo. A ajuda humanitária começou a chegar na faixa de Gaza. Todo o desenvolvimento para ver agora, no Domingo Notícias. Olá, boa noite. Mais de 90 casos de cólera foram registrados na região de Bembangango, no município do Ije, o que levou a óbito 2 pessoas na região, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. Em termos globais, o país tem um registro de 31 mil casos de cólera e mais de 800 mortos pela doença, de janeiro a outubro. No decurso de uma visita de trabalho à província do Ije, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, ladeado do governador provincial José Carvalho da Rocha, deslocaram-se neste domingo à região do Mbembangango, fortemente assolada pela cólera. A população local. Muito boa mesmo, porque o bairro está mal. Tem muitos casos. Devemos lavar as mãos antes de comer, tratar a água. E quando sair da latrina também devemos lavar as mãos, devemos manter os quintais limpos e também o nosso corpo, devemos manter todos limpos. É preocupante, mas também é aquilo que cada morador aqui, enquanto vai construindo, também deve ter o seu próprio quarto de banho, né? Suponhamos que todo morador aqui, ele mesmo também iniciativa da administração municipal, não só, já passaram aqui a mensagem que cada morador, quando estiver a construir, é de caráter obrigatoriamente ter o quarto de banho. Agora, para aqueles que não têm quarto de banho, nós também passamos também a mensagem, enquanto somos jovens, que cada um, a um momento, nós também ajudamos aqui mesmo a população a cavar os seus buracos para então a construção do quarto de banho, porque sem quarto de banho mesmo, nós podemos dizer que nesse momento, se alguém apanhar a cólera aqui e desinfetar sem usar o quarto de banho, então significa dizer que essa doença pode se alastrar em todos os moradores desse bairro. É preocupante sim por causa das águas. Como a chuva começou, então também o surto começa. Por exemplo, a água que eles consomem é das cachimbas, mas como o governo é bom, já começou já meteu os tubos de água para aqui, só estamos à espera da distribuição de água para que bebamos água potável. Nesta altura, o governo provincial do Ije está a colocar pontos de água potável com vista a inibir a deslocação da população às cacimbas. De acordo com o governador José Carvalho da Rocha, todas as forças vivas da província estão envolvidas na luta contra a cólera. Pelo menos para essa população aqui do Bembangango, o que nós queremos é que deixem de ir às cacimbas e passem a vir buscar água nesses pontos que nós estamos aqui a colocar. Essa tem que ser a primeira prevenção. Depois, lavar as mãos permanentemente com sabão e usar os comprimidos. Portanto, há muito diálogo à volta dos comprimidos. Nós estamos a dizer às pessoas que é seguro, devem usar e fazer o soro caseiro, que é muito simples, né? De todas as casas que nós passamos, verificamos que as mamás têm noção de como fazer o soro caseiro e depois então, naquelas situações que se acharem mesmo necessárias, rapidamente levarem aos centros de tratamento que nós temos aqui no Ije, que são 2. Um no Hospital Municipal, outro no Hospital Provincial. Vamos envolver todos os seres vivos aqui na nossa cidade, né? Todos aqueles que conseguem transmitir a informação, estamos a fazer. E estamos a ter muito bom apoio. E o secretário de Estado para a Saúde Pública avançou que a região assolada teve um registro de pouco mais de 90 casos, dentre os quais 2 terminaram em óbito. A nível nacional, Carlos Alberto Pinto de Sousa sinalizou que de janeiro até a presente data, o país tem um registro de 31 mil casos, que já fez mais de 800 mortos. Tivemos 92 óbitos, 92 casos com 2 óbitos e a nível do país estamos com 160 casos diários e, portanto, 3 óbitos. No cumulativo, no país temos 31 mil casos desde 7 de janeiro com 800 óbitos.
A tendência, portanto, de uma forma geral, é a estabilização. Nós estamos a controlar esta epidemia e estamos em crer que com a implementação dessas medidas os focos restantes irão desaparecer à medida que fomos reforçando as medidas de prevenção da cólera. Durante a visita de constatação, foram entregues à população sabão, fármacos para a composição de soro caseiro, bem como folhetos com informações sobre a prevenção da cólera. O crescimento de casos de sarampo nas províncias do Cuando e do Cubango está a preocupar as autoridades sanitárias nas duas regiões. Nesta altura, as autoridades de saúde têm um registro de mais de 200 casos da doença e 3 mortes. Os dados foram avançados pelo Departamento de Saúde Pública das províncias do Cuando e do Cubango. Os dados avançados pelo Departamento de Saúde Pública das províncias do Cuando e do Cubango apontam para mais de 200 casos registados de janeiro a setembro do ano em curso. Os números sobem vertiginosamente, situação que preocupa as autoridades sanitárias. A província do Cubango, nos últimos dias, tem registrado um vertiginoso aumento de casos, tendo em conta as províncias vizinhas que também já registraram um maior elevado número de casos. Neste momento, a província está, desde janeiro até setembro, temos um total de 265 casos de sarampo, com 4 óbitos ao nível da província. A idade mais afetada são crianças de 1 a 4 anos, tanto em casos como óbito. Em casos, temos 144 crianças dessa faixa etária e os óbitos todos foram dessa faixa etária. Nesta altura, o Departamento de Saúde Pública local já tem sob controlo os bairros com maior número de casos de sarampo e avança para uma campanha de vacinação contra a doença. Em termos de ações, estamos a fazer atividades de bloqueio nos bairros mais afetados. Estamos a nos referir aos bairros do Fio, Dumbo, Canhongo, o bairro de Sandimba, Mutango Cana, o bairro Paz e o bairro Novo. Nos próximos dias estamos a vacinar outros bairros como Pandeira e o bairro do Saprinho, onde vêm muitos casos aqui na sede de Menongue. Há mamães que chegam tardiamente à unidade sanitária, o que complica às vezes intervencionar tecnicamente. Pelo que apelamos às mamães que tão cedo que registre as crianças com coriza, isto é, conjuntivite, talvez o termo mais fácil, dor de vista, algumas borbulhas, a mamãe já deve ocorrer à unidade sanitária para que os técnicos possam controlar essa situação. Também apelamos que as mamães adiram às vacinações que as unidades sanitárias do Cubango, Menongue em particular, dispõem, porque a vacinação ocorre todos os dias, de segunda a sexta-feira, nos postos, centros e hospitais que a nossa província, ou em particular o município de Menongue, dispõe. Departamento de Saúde Pública e os números crescentes de casos de sarampo nas províncias do Cuando e do Cubango. Só de janeiro a setembro do presente ano já foram registados mais de 200 casos e 4 mortes. 10 pessoas morrem diariamente nas estradas do país em razão dos acidentes, 60% deles causados por negligência humana. A informação foi avançada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, no fim da campanha de consciencialização da prevenção rodoviária realizada hoje em Luanda. O aviso é claro. O alerta, a mudança de consciência e comportamento nas vias do país foram feitos num percurso de cerca de 4 quilómetros, do Porto de Luanda ao Bailezão, numa marcha lenta, com passos devidamente coordenados para dizer basta à sinistralidade rodoviária. Apesar da redução nos acidentes, os números de mortes e feridos são alarmantes, diz o Ministro do Interior, Manuel Homem. Em Angola morrem mais de 10 pessoas em média por dia em razão dos acidentes de viação. Estas são aquelas mortes identificadas nos locais dos acidentes. Mas depois estão aquelas que acontecem nos centros hospitalares, o que agrava este número. E isto, nos últimos tempos, preocupa-nos enquanto Ministério do Interior,
enquanto responsáveis pela segurança rodoviária e segurança pública, redobramos a fiscalização rodoviária, redobramos os instrumentos de avaliação das escolas de condução, redobramos os mecanismos de verificação da qualidade dos meios. Estamos a trabalhar para que efetivamente a sociedade perceba que este mal pode afetar a qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser vítima de um acidente de viação e, por isso, este programa não visa apenas mudar o paradigma do nosso pensamento, mas visa efetivamente criar em nós um comportamento diferenciado em relação à responsabilidade que todos os cidadãos temos nas estradas. O excesso de velocidade ainda é apontado como uma das principais causas de acidentes no país. Daí que, para identificar as soluções, estão a ser aplicados radares nas estradas nacionais. Em Luanda, alguns cidadãos têm já, inclusive, se queixado deste rigor que o Ministério do Interior, a Polícia Nacional de Angola, tem estado a imprimir, mas o objetivo é, com todos estes instrumentos, identificarmos soluções para que o número de acidentes em Luanda e no resto do país diminua de forma considerável. As estradas da Samba, de Cacoaco e a 230 são pontos identificados como os de maior sinistralidade rodoviária, tendo em conta parca iluminação e vias deficitárias. Por isso mesmo, Manuel Homem sublinha que o programa envolve o Ministério das Obras Públicas e governos provinciais. Efetivos do Ministério do Interior a engajarmos-nos numa ampla campanha de sensibilização, mas também com medidas ativas que visam influenciar a diminuição dos acidentes de viação. Participaram da campanha de neste sábado numa marcha denominada Zero Acidente, realizada pela Administração Municipal do Quilamba. A iniciativa teve como objetivo passar a mensagem de sensibilização contra os acidentes de viação. No período de janeiro a setembro, só no município do Quilamba, 38 pessoas perderam a vida vítimas de acidentes de viação. A cor branca simboliza a paz, o amor e a união. E foi desta forma que os munícipes do Quilamba se identificaram durante uma campanha de sensibilização sobre a sinistralidade rodoviária, considerada a segunda maior causa de morte no país. Sob o lema Acidente Zero, a população caminhou em passos lentos, exibindo placas informativas desde o interior da centralidade do Quilamba até a Via Expresso. O objetivo foi sensibilizar os automobilistas sobre os perigos nas estradas. A segunda maior causa de morte a nível do país é a sinistralidade rodoviária. Deste jeito, o Conselho de Igrejas do município do Quilamba, com a administração municipal, resolveram então sair o dia de hoje para mais uma vez sensibilizar a nossa população em relação ao risco que nós corremos todos os dias nas estradas. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados cerca de 38 mortos e 138 acidentes. A falta de prudência dos condutores foi apontada como a principal causa desses números. O que está a falhar é a imprudência de muitos automobilistas, porque nós sabemos que a prioridade não é absoluta. Muito obrigado, então, principalmente em trocamentos, nós temos que ter atenção ao fazer ou a percorrer naquele período, naquele percurso. O coordenador do Conselho Municipal das Igrejas do Quilamba, Ivandro Januário, considera que esta ação contribui diretamente para a redução dos acidentes. Entendemos que esta ação pode diminuir, pode terminar os acidentes que têm acontecido a nível nacional e aqui também ao nosso município do Quilamba. Por essa razão nós levantamos essa marcha, porque é uma preocupação que tem abrangido a nível nacional. Então os acidentes também nos preocupam, as mortes, os danos dos bens humanos, dos bens materiais, porque quando acontece um acidente tem acontecido esses danos materiais e nós hoje estamos aqui para dizer zero a esses danos. O responsável acrescentou ainda que as igrejas devem continuar a transmitir a mensagem de prevenção. A marcha deu abertura para as próximas atividades, significa de hoje em diante nós continuaremos sim a sensibilizar e todos estão apelados e pedimos a eles que passem todos os dias essa mensagem a respeitar o Código de Estrada, a respeitar as autoridades e respeitar a sua vida. Entretanto, os participantes Wilson Silivelli e Maria Fernando, que também foram vítimas de acidentes, apelam à responsabilidade durante a condução. A cada automobilista
para que tenha mais cuidado na estrada, porque mais vale a pena um pé no travão do que 2 pés no caixão. O apelo que eu deixo para os motoqueiros que tenham mais cuidado, mesmo até os taxistas, que tenham mais cuidado, porque levando alguém é como se tivesse a levar uma vida. Se ele não tiver responsabilidade, é a mesma coisa como nada. Não tem responsabilidade, não conduz. E quando tiver responsabilidade, que sabe que está a levar alguém, tem que ter mais atenção. De forma simbólica, foram levantados balões brancos em sinal de apelo pelo fim dos acidentes nas estradas. O apelo para a sinistralidade rodoviária. E entre a população é grande a expectativa em torno da mensagem sobre o estado da nação que será dirigida ao país pelo Presidente da República, João Lourenço. O momento central marca a abertura do ano legislativo. Dentro de alguns dias, o Presidente da República, João Lourenço, vai discursar sobre o estado da nação, um dos momentos mais aguardados pelos angolanos. Há muitas curiosidades e expectativas em torno deste dia e alguns cidadãos esperam que sejam abordadas questões relevantes para o país. Entretanto, o académico Joaquim Zua espera ouvir propostas que melhorem as condições de vida dos cidadãos e a situação econômica do país. O que desejamos ouvir como angolanos, são as perspectivas no que diz respeito à melhoria da vida do cidadão. Pessoalmente, fico mais expectante no que diz respeito à situação econômica do país, porque, particularmente, uma das situações que mais preocupa-me. Precisamos de ouvir de Sua Excelência, Sr. Presidente, alguma mensagem que nos conforte e que nos dê esperança nos próximos tempos. Concretamente, a melhoria no que diz respeito a alguns indicadores econômicos, como a redução, principalmente a redução da inflação, a baixa dos preços dos produtos essenciais da cesta básica. Uma das situações que também nos cria alguns constrangimentos é a questão da baixa do câmbio. A estudante de veterinária, Eluca Manuel, deseja que se aposte fortemente na produção local. Sempre visamos que toque um pouquinho mais na área de produção, assim como tem feito com esses projetos, porque é na produção onde teremos mais sustentabilidade. Então, espero ouvir um dia que a agropecuária, assim como esses projetos, tenham um bom desenvolvimento, porque isso ajuda muito o país. Por outro lado, a também angolana Soliandra Sawambo destacou a educação como um setor que precisa ser melhorado. Apesar que o país já está em desenvolvimento, há muito que está a se fazer nesta Angola, que a educação, a investigação é um ponto fulcral para o desenvolvimento, visto que a luta é pelo povo e o povo necessita não só de estudo, mas também de conhecimentos amplos acerca do que se tem que se fazer. Ajudar não só o presidente, mas nos ajudar também. A estudante acrescentou ainda que a acessibilidade ao ensino superior também é uma questão que carece de maior atenção. O ensino superior, apesar de que já vemos muitas faculdades, não só estatais, mas privadas, mas ainda vê-se muitos indivíduos, se assim podemos dizer, que ainda estão fora do sistema do processo por dificuldades, visto que as propinas estão um pouquinho elevadas. Então é bom ainda dar uma olhadela nesta parte. Sim, para melhor acesso. Apesar que está a se construir, reconhecemos que está a se construir, mas a acessibilidade é que se devia verificar um pouquinho, porque as coisas, parece mentira, estão cada vez mais difíceis e requer também um cuidado da parte de cada estudante. Apesar das expectativas, Soliandra Sawambo considera que o povo deve contribuir de forma direta para o desenvolvimento do país. O povo, para o bem, cada um tem que dar o seu contributo. Não adianta só criticarmos, estamos a fazer, mas nós também devemos dar o nosso contributo. Por mais ínfimo que seja, mas é bom que nós demos o nosso contributo. Cidadãos angolanos mostram-se expectantes quanto às abordagens que o Presidente da República fará nos próximos dias sobre o estado da nação. Altura para analisar os principais temas que marcaram a semana. Hoje recebo Mário Saveto, é economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu colega, e boa noite quem nos acompanha. Muito bem. E também Nilton Capalo, que é jurista e já é uma figura muito presente aqui na Rede Girassol. Boa noite, bem-vindo a este espaço. Boa noite ao meu colega.
e um bom noite. Muita gente, ou pelo menos a população, fica expectante em ouvir o que vem daí, em termos da expectativa quanto aos desafios a vários níveis da sociedade. Comece por si, Mário Saveto. Um discurso à nação é sempre aquele discurso que vem transmitir esperança, vem dar um bocadinho mais de aconchego àquilo que são as estratégias políticas, mas mais do que nunca fica aqui a situação daquilo que realmente o povo quer ouvir. O povo espera ver efetivado os reajustes, por exemplo, para o setor social. Víamos que no ano que vai terminar de execução no Orçamento Geral do Estado, tivemos 22%. E o povo vai na expectativa de ver alguma coisa melhorar socialmente, ver se nos próximos orçamentos alternem um bocado mais aquilo que devia ser o bolo orçamental. Depois também ver um bocadinho mais a situação daquilo que é a nossa fonte de receita para o Orçamento Geral do Estado, o petróleo. Já não é sustentável. Então, mais do que nunca, fica aqui pasmado e direcionado o nosso desafio em pensarmos nas outras fontes de receitas para, pelo menos, começarmos a mitigar as situações de flutuação do preço do barril em Londres, de tal modo para não cairmos mais nas ratificações e nas situações que temos de alterar o orçamento, que às vezes já está em execução e vai criando um desconforto social e harmonial para as populações. Muito bem. Newton, na sua opinião, quais são as prioridades que devem passar nesta mensagem da nação para que se concretizem a certo prazo? Bem, a certo prazo nós conseguimos constatar que há um conjunto e uma série de atividades que têm sido levadas a cabo pelo titular do Poder Executivo e muitos desses atos são visíveis. Falo precisamente de uma diversidade de inaugurações, falo taxativamente de escolas, falo precisamente de hospitais, falo precisamente da refinaria de Cabinda, não é, que, vamos assim dizer, no âmbito daquele que foi o projeto apresentado para a bandeira levantada pelo Presidente da República, naturalmente que o mesmo apresentou aqui algumas possíveis alternativas para mitigar aquelas são as dificuldades prementes que nós temos estado a vivenciar. E é nesta ordem de ideia que eu acredito que a expectativa do seu discurso passa em torno de toda aquela atividade que tem sido feita. Não esqueçamos que, há um tempo esta parte, Angola tem se dedicado no que diz respeito à diplomacia econômica internacional, que visa, de alguma forma, não só arrecadar receitas ou investimentos, mas também atrair, precisamente, financiamentos daquelas que são as grandes multinacionais que possam, no entanto, nos ajudar a alavancar aquela que, de facto, é a nossa economia. Não esqueçamos que Angola, desde 2014, tem vivido uma série de crises, não é uma recessão econômica. A recessão econômica é essa que requer um esforço que deve ser intentado não só pelo titular do Poder Executivo, mas todos os órgãos afetos ao mesmo, e é fundamental que todos nós aqui demos a mão para poder alavancar aquela que, na verdade, tem sido as grandes vicissitudes que nós temos estado a ultrapassar. E, claramente, que não basta só de discursos, é fundamental que se verifiquem materializações, quando digo do ponto de vista da erradicação da pobreza, porque hoje, sejamos francos, a taxa de pobreza está muito elevada e há maiores dificuldades. Ainda temos Mas, Newton, acredita que diante deste cenário que Angola tem estado a viver nos últimos tempos, vai ser possível se materializar essa série de planos, de projetos? Bem, estes não são projetos que devem ser materializados a curto prazo. Tanto é que, se nós verificarmos, o Presidente da República está precisamente no segundo mandato. Há muito que se fez, mas ainda há mais a ser feito, porque, na verdade, existem projetos que não são de curto nem de médio, são a longo prazo. E é fundamental que quem vem, no futuro próximo, a substituir o Presidente da República, dê, no entanto, seguimento daqueles que são os objetivos. E é o que eu tenho sempre apelado, que é fundamental que Angola agora comece a pensar seriamente em definir objetivos de curto, médio e a longo prazo. Isto porque não importa quem vai ascender, por exemplo, a um cargo político, é fundamental que se siga a agenda. Não me refiro de um partido, mas me refiro precisamente de um Estado, Estado-nação. Isso na perspectiva de evitar situações de que quem vai ascender, por exemplo, altere aqueles são os desígnios que são, no entanto, definidos ou preconizados pelo Estado angolano. E também acredito
que no âmbito daquela que vai ser a grande expectativa no que diz respeito ao discurso do Presidente da República, vai também marcar um novo ano parlamentar, que vai ter abertura no dia 15, porque é uma coincidência que é o discurso e concomitantemente a abertura do ano parlamentar, onde, no entanto, vão ser discutidos todos aqueles aspectos que não foram resolvidos, o que estão na iminência a ser resolvidos, e eu acredito que é esta a expectativa que nós, enquanto povo, estamos a aguardar, e obviamente que o Presidente da República, paralelamente a ser o nosso Presidente, assumiu outra responsabilidade, que é, como Presidente da União Africana, com responsabilidades acrescidas, tem vindo a enfatizar a questão de que deve existir, de facto, maior colaboração e que não fiquemos tão somente, por exemplo, a receber daquilo que nos fornecem, mas que nós também possamos contribuir, como foi o caso que o Presidente fazia a referência das vacinas, que não seria possível nós contribuirmos para a medicina sem que nós marquemos alguns passos como esses que nós estamos aqui tendencialmente a verificar. Muito bem. Vamos avançar então para um outro tema. O Presidente da República inaugurou 2 terminais no Porto do Namibe, nomeadamente o mineraleiro e o de contentores. Qual é o impacto econômico e social dessas infraestruturas para as províncias do Namibe e também da Huila, Mário Saveto? Primeiro, precisamos destacar que é uma mais-valia e veio na hora própria esta infraestrutura, porque pensamos ser uma estrutura que foi financiada pelo governo japonês. Estamos a falar em 600 milhões de dólares que foram injetados para a construção. A perspectiva primeiro é tornar os portos, o Porto do Namibe, como uma daquelas referências internacionais. Porque naquilo que vai ser impacto econômico, vai trazer e agregar aquilo que são valências para a parte sul. Estou a falar primeiro do estímulo para o fomento, aquilo que vai ser as trocas comerciais, vamos falar do escoamento dos produtos, vamos falar das facilidades comerciais e vamos falar também, por exemplo, do aspecto social, que tem muito a ver com a criação de empregos, seja direito ou indireito, começam por aí, o poder de compra às famílias, porque este que vai ganhar primeiro emprego vai ganhar o poder de compra e por si vai estimular aquilo que é a harmonia social e familiar. Depois também, aos poucos, vamos começar a descongestionar o conceito de fixação do jovem que pretendia emigrar para Luanda e encontrar no Namibe a oportunidade de seu primeiro emprego e desenvolver para efetivamente fazer o crescer aquilo que vai ser a economia local e possivelmente nacional. Muito bem. Nilton, partilha da mesma ideia? Corroboro na íntegra e acrescento que, de facto, é uma mais-valia, como disse o meu colega, e não possamos nós esquecer que o porto de Lobito, do Namibe, fazendo aqui a correção, é um porto que já remonta desde 1953, ou seja, anterior mesmo à nossa independência, porque, na verdade, na era colonial já se via como um potencial e uma fonte, no entanto, não só de escoar produtos, mas também de comunicação, porque sabemos que os caminhos marítimos, durante um longo período e até então, são tidos como meios de comunicação. E é nessa perspectiva que, com a inauguração deste porto, vamos aqui verificar que se abrem novas portas para Angola, dizendo que estamos abertos para o mundo e dizer que, de facto, estamos com a capacidade de receber contentores em grande escala, porque, só para termos uma ideia, quando se fala deste porto, que também é mineiro, olhando para a questão da Socomar, estaria a se observar que tem capacidade de receber navios de grande porte, como é a questão do navio Panamax, que, na verdade, tem capacidade de trazer somas avultadas de contentores. E olhando nessa perspectiva que Angola, agora com os novos desafios que tem vindo a enfrentar, falo precisamente do corredor do Lobito, que vai precisar do auxílio do porto, precisamente de Luanda, o porto do Namibe e o porto taxativamente de Cabinda, porque é aqui uma interconexão, e olhando para a questão dos países limítrofes que poderão nos ser muito úteis, falo precisamente da Zâmbia, o Zimbábue, que na verdade vão facilitar aquela que tem sido a grande dificuldade na exportação de produtos e a recepção. Só para que tenhamos uma noção, durante algum período, o porto, por exemplo, de Luanda, tinha dificuldade em receber contentores com pesos acima daquilo que era definido. E esta infraestrutura imponente
inicialmente que foi concebida é na perspectiva de permitir com que máquinas, homens, instrumentos de última geração possam, no entanto, dar resposta aos novos desafios mundiais. E não esqueçamos que, quando estamos a falar do Porto de Lobito, é também na perspectiva de facilitar a exportação de recursos mineiros estratégicos. Muito recentemente, houve na província do Namibe a descoberta de grande quantidade de titânio. E titânio, para aqueles que de facto trabalham com a medicina, sabem que tem uma grande relevância para a produção de certos produtos, não é, que estão associados a esta área da medicina. E é fundamental que nós olhemos com os olhos de ver, porque nasce aqui uma nova oportunidade para Angola atrair investimentos, investidores, até porque se estamos com dificuldade de divisas, com a questão da exportação facilitada, isso visa de alguma forma também permitir com que nós consigamos arrecadar a questão das divisas que muito precisamos para alavancar a nossa economia. Muito bem. E pela primeira vez na história, a onça de ouro ultrapassou o preço de $4.000, o que explica esta subida consistente do preço do ouro nos últimos anos. Mário Saveto. Temos de perceber que o ouro é um daqueles ativos mais seguros, mais procurado a nível do globo e do mundo. Como se sabe, hoje, mais do que nunca, fica pasmado o interesse dos dois monopólios, estou a falar da China e da Índia, que normalmente hoje preservam a maior fácil daquilo que tem sido a procura do ouro. Temos tido dois pressupostos que, em algum momento, têm criado uma quebra naquilo que tem sido a comercialização do ouro a nível do mundo. Estou a falar dos conflitos geopolíticos, esses que têm surgido, seja do Islão, da Rússia, esses conflitos que vamos tendo, vai criando mal-estar naquilo que é a comercialização. Porque muitos dos países potentes e fortes na comercialização estão afetados com a guerra. Depois tem o fator inflação. Quando normalmente há este conflito, os países que têm maior procura e maior venda se sentem-se agastados porque não conseguem vender. Ou seja, não há um mercado para vender porque há um conflito. Então, mais do que nunca fica aqui pasmado que a subida da onça veio de que maneira mostrar o valor deste produto. E fica aqui o desafio que o mercado é aberto para todos e mais do que nunca deve-se valorizar este capital, este artigo, este produto que realmente cria uma escassez, mas é muito valioso. Muito bem. E em Angola, Nilton, a exploração pelo ouro é feita principalmente de forma ilegal. Diante deste cenário, estaria o Estado angolano aqui a perder um elemento que lhe poderia facilitar, de alguma forma, a recuperação económica? Sem sombra de dúvidas, porque, na verdade, o ouro faz parte de uma das commodities que muito contribuiria para aquele que, de facto, tem sido o nosso produto interno bruto, mas se nós observarmos a grande dificuldade que se tem é mesmo pelo facto de que, grosso modo, de quem exerce atividade mineira se dedica a fazer a exploração sem que esteja devidamente credenciado ou habilitado para praticar tal ato. E não esqueçamos que no âmbito da mineração, que existe desde a artesanal, a semi-industrial e a industrial, maior parte ela é, no entanto, verificada a sua atividade praticada assim pelos mineradores que são ilegais. Isto por quê? Porque há até certo ponto alguma dificuldade, e é também aqui um repto e uma chamada de atenção, para que se lance mecanismos que visam facilitar, por exemplo, a obtenção de uma licença para a prospecção, expensão e a exploração deste recurso mineral estratégico, porque sabemos que o Estado não conseguiria fazer tudo sozinho e é fundamental que estes players entrem, mas que estejam devidamente legalizados para que possam, no entanto, o Estado alavancar a nossa economia. Porque o que é que se verifica? Transparece em muitas ocasiões que tão somente o petróleo é que seria, na verdade, aqui um dos recursos minerais estratégicos que mais contribui. Quando nós temos, na verdade, outros. E temos aí uma prova de que não só é o ouro, como o diamante, mas para a questão do ouro, que é, digamos assim, um dos recursos muito solicitados, requisitados a nível dos países que não têm, e Angola felizmente é abençoado com este recurso, acredito que seria fundamental que tivesse maior controle por parte do Estado e quem, no entanto, vai exercer tem que ter o máximo de prudência e tem que ter a responsabilidade de que pode, no entanto, não estar a ajudar o Estado, porque as receitas a serem arrecadadas facilitariam, de certeza, para aquelas são as despesas que o Estado tem tido. Muito bem. E a semana foi também marcada pelo Fórum dos Conselhos
Superiores de Justiça, da CPLP, que mais uma vez trouxe em destaque o problema da morosidade processual. Nesta matéria, Angola particularmente continua, ou seja, em Angola particularmente, esta questão da morosidade processual continua a ser o calcanhar de Aquiles. Eu vou começar por si, Nilton, é jurista. Exato. Bem, é na verdade uma situação preocupante, porque estamos a acompanhar um tempo esta parte que existe uma certa letargia, uma certa inação no que diz respeito à tramitação processual e que em determinadas circunstâncias não se justifica tamanha morosidade, mas é fundamental que se diga que os problemas estão devidamente identificados. Falo desde a falta de condições dos técnicos, com especial atenção os oficiais de justiça, os escrivães, juízes e procuradores, que têm dificuldade de exercer porque têm escassez de meios. Falo precisamente de recursos materiais que não permitem com que muitas vezes esses possam exercer a sua atividade com zelo e dedicação e sem que esqueçamos a celeridade que se impõe. Hoje, infelizmente, a tramitação processual a nível da administração da justiça é, grosso modo, tramitada por meio de documentos físicos, quando em outras latitudes já são processos digitalizados, que muitas vezes nem precisa com que o utente vá para o tribunal para obter informações que mesmo através de casa poderia fazê-lo. E isso é que provoca às vezes as enchentes, mas segundo relatos que temos estado a acompanhar a nível do próprio Conselho Superior da Magistratura e com especial atenção aos tribunais, quer seja de comarca, Tribunal da Relação, é que, na verdade, existem aqui alguns fatores, como a escassez de magistrados. Perfeito, mas se há escassez de magistrados, quais são esses? Mas como é que olha para os esforços, Nilton, que têm sido empregos para mudar este cenário que se tem constatado com muita frequência? Bem, os esforços são bons, só que nós temos tido um problema muito sério, que são discursos. Os discursos são muito bonitos, mas na prática não se materializa. Como seria possível um oficial de justiça para notificar um utente, o mesmo, por exemplo, nem sequer saldo se tem? Ele próprio tem que recorrer aos seus meios para poder comunicar o utente. Não tem um meio rolante, falo motorizadas, viatura própria. Os tribunais têm essa dificuldade. Os oficiais fazem diligências, por exemplo, de táxi, o que até certo ponto não é abonatório, até porque belisca a própria justiça. E outro fator é a dificuldade na localização de alguns utentes, que também não facilitam, vamos assim considerar. Preocupante essa questão. Mas agora vou passar a palavra para o Mário Saveto. O que é que pensa sobre a morosidade processual em Angola? Eu começo com uma frase interessante que diz que excesso de burocracia fomenta a corrupção. Algumas vezes a morosidade, como disse bem meu colega, tem passado por vários fatores que por eles foram citados. Mas também implica que vermos a situação daquele projeto interessante que o Estado próprio implementou, que é o Simplifica. Teria muita cabimentação neste momento. É agora que queríamos simplificar. Então, se o Estado já giza bons programas, e vamos falar no qual do Simplifica, como disse o colega do painel, que é interessante, fizemos tantos projetos, tantos programas, mas às vezes na prática não se efetiva. O que é que queríamos chamar a atenção e apelar a quem tem direito? As morosidades no processo em Angola deve-se muitas das vezes, como disse bem, em situações de recursos humanos, temos que realmente fazer algum reforço, vermos quem é que está e como faz, que impacto daquilo que faz vai criar na vida daquele utente. Depois temos que também pensar nas tecnologias. Vezes há que recorremos a uma instituição da justiça e não tem sistema. A pergunta que fica, como é que gerimos? O cidadão não precisa esperar o sistema. Como é que funciona na final do sistema? Então, mais do que nunca, é uma abertura aos serviços e também criamos a inovação, acompanhamos as inovações. Porque de que maneira, ao invés, como dizia bem o colega, recorremos ao físico, podíamos partir para aquilo que é o digital. O indivíduo faz alguma programação a partir da internet, reencaminha e logo a seguir tem uma resposta. Até pode fazer pagamento também virtual e minimiza o custo. Esse contacto físico, às vezes, muitas das vezes não facilita. Agora, a justiça é um daqueles ministérios que realmente precisa de alguma revolução. É um daqueles ministérios que precisa inovar, precisa globalizar e precisa ver aquilo que são as potencialidades em termos de recursos para pelo menos alterar o paradigma. Há muita coisa que não anda bem, mas precisa se melhorar. Muito bem. Muito obrigada aos dois por terem estado conosco nestes minutos e contamos com as vossas presenças em próximas ocasiões. Estamos sempre à vossa disposição. Boa noite e até à próxima. Sim, senhora.
E assim fazemos a primeira pausa da noite. Tem mais para ver no próximo bloco com o resumo da página desportiva. Até já. De regresso à informação, o Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, saúda o acordo de cessar-fogo em Gaza, alcançado pelas delegações do Estado de Israel e do Hamas, sob mediação do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, do Egito e do Catar. Este entendimento, escreve o Presidente João Lourenço, constitui um passo determinante nos esforços visando pôr fim ao sofrimento dos povos palestino e a libertação dos reféns israelitas e dos prisioneiros palestinianos e alcançar um acordo definitivo capaz de garantir uma paz duradoura, permitir a reconstrução de Gaza, bem como a implementação da solução dos dois Estados da Palestina e de Israel, vivendo lado a lado em paz e segurança, em conformidade com as resoluções pertinentes das Nações Unidas. Avançamos para a página desportiva. O atleta do Petro de Luanda, António Teco, venceu a corrida Sol 24 anos na classe masculina neste domingo em Luanda. Na classe feminina, Josefina Batista segurou o pódio com um tempo de 36 minutos num percurso de 10 quilómetros. O Banco Sol juntou neste domingo várias figuras para uma corrida enquadrada nas celebrações dos 24 anos da instituição bancária nacional. A prova pedestre foi dividida em duas. De um lado estavam os atletas da elite, ou seja, os profissionais, e do outro, os amadores, numa mescla de funcionários, clientes e amigos do Banco Sol que marcharam, sobretudo pela saúde. Antes da marcha, não faltaram os habituais exercícios de aquecimentos que envolveram homens, mulheres e crianças no set montado no Porto de Luanda e depois seguiu-se para a verdadeira caminhada dos 24 anos da instituição financeira angolana. Nos profissionais, em masculinos, António Teco conservou a primeira posição depois de concluir um trajeto de 10 quilómetros em 30 minutos, da ilha de Luanda ao Porto de Luanda. Severino Vicente e João Cativa completaram o pódio nesta classe. No feminino, Josefina Batista ficou com o prêmio principal ao bater 10 quilómetros em 36 minutos, ao passo que Adelaide Machado e Joana Eleca ficaram nos lugares seguintes. O primeiro colocado, António Teco, e o segundo, Severino Vicente, louvaram a iniciativa do Banco Sol de se juntar ao atletismo nacional. Primeiro, parabenizar o Banco Sol por ter realizado essa prova. Esperamos que seja a primeira de muitas. Parabenizar também a Thiago por mais uma realização. Dizer que a corrida foi bem disputada. Estiveram aqui os atletas de top a nível nacional. Não consegui vencer, fiquei na segunda posição. Mas graças a Deus o meu colega de equipa, que é o Teco, Antônio Teco, venceu. Acreditamos que o nosso clube está de parabéns acima de tudo, está de parabéns toda a malta que participou. A maior dificuldade foi mesmo a disputa que houve. Como eu disse, todos os atletas de elite a nível nacional cá estiveram. Dito que ultimamente o nosso desporto angolano tem crescido muito, em particular o atletismo. Então, ao Banco Sol se juntar mais a essa atividade, é mais incentivo à modalidade resgate para aquela juventude que na qual esteve em caminhos ruins, por exemplo, da bebedeira, delinquência, etc. Então, o Banco Sol se juntando a essa iniciativa, então é uma boa avalia para todos nós e quem sai a vencer é o desporto angolano. Josefina Batista, que ficou com os 400 mil kwanzas de prémio máximo na classe feminina, apelou às mulheres a abraçarem o desporto, particularmente o atletismo. O atletismo é saúde, o desporto, né? Eu digo assim, então também está de parabéns todas as mulheres angolanas. No Banco Sol, o presidente da Comissão Executiva, Osvaldo Macaia, sublinhou que o momento serviu para aproximar mais os colaboradores e dar igualmente maior confiança aos clientes por via desta atividade
desportiva. É um momento único de confraternização da família do Banco Sol. Assinalamos no dia 2 de outubro 24 anos de existência como um banco de referência no panorama financeiro angolano e decidimos registrar este momento com uma corrida, caminhada de 5 e 10 quilómetros, também como forma de unir os nossos colaboradores, partilhar este momento com os nossos clientes e, como vocês podem verificar, a adesão a este momento só confirma ainda mais a força, a resiliência e a percepção de marca Banco Sol. Tivemos tivemos uma enorme adesão, quer dos nossos colaboradores, clientes e não só, então estamos de parabéns. Eu acho que é um momento que reforça ainda mais a cultura organizacional do banco, o espírito de união, e é um momento que nós assumimos o compromisso de continuar a servir os nossos clientes e a ser uma marca de referência no panorama financeiro angolano. Os atletas federados que estiveram no pódio levaram para casa montantes financeiros que rondam entre os 100 aos 400 mil kwanzas. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol já está em Yaoundé, onde nesta segunda-feira encerra a fase de qualificação ao Mundial 2026 no duelo frente à sua similar dos Camarões. Depois do empate na última quarta-feira por 2 bolas no reduto da Eswatini, Angola já está em Yaoundé, Camarões, para o duelo da 10ª jornada do Grupo D da corrida ao próximo Mundial de Futebol da FIFA. Os Palancas Negras, já sem nenhuma possibilidade de conseguirem a qualificação à prova, vão defrontar os Leões Indomáveis, que estão quase com orgulho ferido por conta da posição que ocupam na classificação. Estão, neste momento, atrás de Cabo Verde, que tem mais 2 pontos. Ainda assim, os comandados de Patrice Bumel, o novo pastor dos Palancas Negras, querem conseguir um resultado bom nesta segunda marcha oficial do francês, com o rebanho pintado em vermelho, preto e amarelo. No entanto, é preciso estar ciente que não será uma partida fácil para o conjunto nacional, sobretudo pelo facto de Camarões ainda ter alguma chance de se apurar ao Mundial 2026, em que precisa de uma vitória frente a Angola e suplicar pela derrota dos Tubarões Azuis diante da Eswatini. Nos 15 jogos já realizados entre Angola e Camarões, os Leões Indomáveis levam relativa superioridade. Os Camarões têm 5 vitórias contra 2 dos Palancas Negras e há ainda pelo meio 8 empates. Manuel Benson, Show e Jonathan Boatu são as grandes baixas para Patrice Bumel no seu segundo teste como treinador da Seleção Nacional A. O duelo acontece nesta segunda-feira em Yaoundé, Camarões, às 17 horas de Angola. No grupo D, Camarões ocupa a segunda posição com 18 pontos, menos 2 que o líder, Cabo Verde, com 20 pontos. Angola, já fora do baralho para o Mundial dos Estados Unidos da América, México e Canadá, é a 4ª colocada da série, com 11 pontos. E a seleção de Cabo Verde está a um passo de escrever o seu nome na história do futebol mundial. Para tal, precisa vencer a sua congênere de Eswatini nesta segunda-feira no Estádio Nacional, na cidade da Praia. Tem-se dito por aí que grão a galinha enche o papo. E esta analogia não foge muito do percurso de Cabo Verde na presente edição de qualificação ao Mundial 2026, Zona Africana. De vitória a vitória, empate a empate e ponto a ponto, os Tubarões Azuis foram fazendo o seu percurso rumo ao Mundial de Futebol Sénior Masculino. A faltar uma jornada para o encerramento deste período qualificativo, os irmãos de Angola pela língua portuguesa estão dependentes de si para celebrarem a primeira qualificação a uma Copa do Mundo da história do país. Para o jogo desta quarta-feira frente a Eswatini, o Estado cabo-verdiano decretou tolerância de ponto nacional, ou seja, quase toda a população estará dispensada dos seus afazeres no período da tarde para dar possibilidades de todos estarem no Estádio Nacional, na cidade da Praia, para o devido apoio no recinto desportivo. Até aqui, Cabo Verde fez 9 jogos, conseguiu 6 vitórias, 2 empates
e uma derrota. Marcou 13 tentos, sofreu 8 e está com um saldo positivo de 5 golos. A Eswatini ocupa a última posição do grupo D com 3 pontos. Se isto é vantagem ou desvantagem para os cabo-verdianos, não sabemos. O que sabemos é que, nesta segunda-feira, Cabo Verde pode fazer história caso vença a sua adversária para marcar presença no palco dos melhores do futebol do mundo em 2026, nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Tempo agora para o resumo desportivo e é com Aniceto Moquinto. Aniceto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite a si, telespectadores. Muito bem. Angola está fora da corrida para o Mundial de 2026 e terá pela frente a seleção dos Camarões, que ainda sonha no campo. Cumprir o calendário e vamos jogar pela honra. É verdade que o técnico Bomel, a esta altura, vai ensaiando já alguns jogadores com os quais pensa contar para os próximos compromissos, nomeadamente o CAN de dezembro, e daí que os jogadores para este tipo de empreitada vão ter que mostrar serviço para poderem convencer o treinador de que estamos aqui, quando quiseres é só convidar-nos para podermos fazer parte da seleção nacional. Penso que a postura é aquela de quem não tem nada a perder, não é? Deve ir jogar, tal como disse inicialmente, pela honra. É verdade que Camarões vai assumir o jogo por conta da obrigação que tem de vencer esse jogo, pois as contas não lhe são favoráveis no que tem a ver à qualificação. Já tem, tal como vimos na peça, primeiro tem que ganhar o seu jogo e aguardar por um provável deslize por parte da seleção camaronesa, só assim poderá apurar. Por isso eu penso que Camarões vai entrar no máximo da sua força e acredito que isto pode servir também de alguma pressão por parte dos próprios jogadores camaroneses que só pensam em vencer, e Angola pode tirar partido desta situação, claramente jogando na expectativa e aproveitar dos erros que Camarões foram cometer ao longo do jogo e tentar fazer algum golo e depois tentar ganhar ou no mínimo fazer um empate. Manuela, é preciso dizer o seguinte, não temos como a esta altura estarmos só a falar do jogo de Angola. Eu sei que vai me trazer essa questão, mas não temos como falar só do jogo de Angola sem fazer... Aniceto, uma vitória para Angola frente aos Camarões e nesta fase seria sempre interessante, sabe sempre bem? É sempre importante, porque até a seleção camaronesa nós não conseguimos vencê-las todos os dias e as contas dizem que vencemos por uma vez. Seria sempre mais um dado importante para aquilo que é o confronto direto entre as duas seleções. Eu dizia, Manuela, nós não temos como falar desse jogo sem fazer aqui já algum paralelismo com o jogo em que vai opor a própria seleção camaronesa, porque o resultado entre Angola ou entre Camarões e Angola terá implicância também naquilo que poderá ser o desfecho deste grupo. Por isso é que eu dizia que Camarões tem obrigatoriamente que vencer e aguardar que Cabo Verde tenha algum deslize para que Camarões possa avançar. Mas se Angola conseguir, no mínimo, tirar um ponto de Camarões, seguramente consegue facilitar a tarefa da seleção cabo-verdiana, que a jogar em casa com o Eswatini, a quem já venceu na primeira volta, jogo fora de porta, jogo que a jogar em casa torna as coisas muito mais facilitadas. Mas e será este o verdadeiro teste para o novo treinador Patrice Bomel? Claramente, este sim, esse será um erro, um osso de se roer, conforme tem se dito na gíria desportiva. Mas atenção, e ouvimos muito bem na peça, que Patrice Bomel não terá a disponibilidade do jogador Shaw, que naquele meio campo é o verdadeiro tampão da nossa seleção. Não terá Jonathan Batu, que é dos jogadores mais bem referenciados da nossa seleção, inclusive fez um golo no jogo passado, que de certa forma poderão fazer falta, mas tem-se defendido que fazem falta os presentes. E penso que é na ausência de um em que os outros também podem aproveitar e impor-se, mostrando ao treinador que também tem qualidade para fazer aquele papel. E Angola já não tem qualquer chance de chegar ao Mundial. Depois de 9 jornadas, a seleção tem 11 pontos. O que é que faltou, o que é que falhou nesta campanha de qualificação ao Mundial para os Palancas Negras?
outras? Penso que falhamos em tudo, desde a organização, a própria planificação. Repara, Manuela, que a nossa seleção jogou, penso, na terça-feira em Eswatini e só hoje chegou a Yaoundé. Quer dizer, aqui, a nível da planificação, e eu só trago isso como exemplo, pecamos na planificação, porque para quem quer aparecer na maior montra do futebol mundial, tem que também preparar-se ao nível desse tipo de competição. Tem que preparar jogos ou estágios com seleções fortes e não fazer estágios com equipas, inclusive, sem grande andamento ou sem grande história no panorama desportivo. E penso que nós falhamos nesse quesito, a nível da própria organização, a nível da planificação, e falhou tudo, porque a qualidade dos nossos atletas lá está, independentemente desta mudança de treinadores. É verdade que foi com o treinador passado que perdemos a chance de nos apurarmos, mas o problema não esteve só com o treinador. Penso que esteve interligado a outras situações, sobretudo essas de índole organizacionais. E por falar em história, Cabo Verde está bem perto disso, diante da partida que acontece amanhã. Claramente, mais um Palop poderá fazer história, poderá qualificar-se amanhã. Aliás, é preciso nós dizermos que Cabo Verde, ao qualificar-se para este Mundial, não será algum favor, e não é que as outras seleções que tenham perdido algum terreno para que Cabo Verde tivesse, a esta altura, faltar uma jornada, a 1 ponto, aliás, a 3 pontos de qualificar-se para o Mundial. É obra, é algum trabalho aturado que foi se fazendo ao longo do tempo pela própria federação, e não é por acaso que Cabo Verde nos últimos tempos, mesmo a nível das próprias competições africanas, nos CANs, tem estado sempre em grande plano. E isto agora poderá ser coroado com este inédito apuramento para o Mundial tripartido, Estados Unidos, México e Canadá. Eu penso que Cabo Verde continua a depender de si, a jogar em casa com o Eswatini, precisa apenas vencer o seu jogo, para não depender do que vai acontecer no jogo entre Camarões e Angola. Convém vencer o seu jogo e arrumar essas contas em definitivo. É preciso dizer o seguinte: para Cabo Verde, o empate pode não servir, porque a esta altura está com 20 pontos, mais 1 ponto faz 21. Em caso de vitória de Camarões sobre Angola, terminariam as duas seleções com 21 pontos. E atenção aqui àquilo que vamos partilhar agora. Noutra hora, contava-se muito a nível do confronto direto, porque estamos a falar de uma competição a 2 mãos, ou a 2 voltas. Contava muito o confronto direto, e o confronto direto diz que na primeira volta Camarões venceu Cabo Verde por 4-1, e na segunda volta o Cabo Verde venceu por 1-0. Aqui, claramente que as seleções equiparam-se com uma... Olhando, Aniceto, para a campanha dos Tubarões Azuis, foi mérito de Cabo Verde ou demérito das outras seleções do grupo D? Manuela, mérito da seleção cabo-verdiana. No cômputo de 9 jogos, até que Cabo Verde perdeu apenas 1 jogo com Camarões. E também impôs-se a Camarões, também venceu Camarões. A única derrota que tem Camarões a esta altura foi uma derrota que lhe foi infligida pela seleção cabo-verdiana. O que significa que Cabo Verde se preparou ao nível desta competição. Preparou-se ao nível dessa competição. Agora, fazendo aqui um recuo rápido para dizer que o primeiro critério, se as duas seleções terminarem com 21 pontos, o primeiro critério de desempate é o número de golos marcados. E a esta altura, Cabo Verde está proibida de empatar, porque Camarões tem muito mais golos que a seleção cabo-verdiana. Repare que Camarões marcou 17 golos e sofreu apenas 5 golos, tem um coeficiente positivo de 12 golos contra 5 de Cabo Verde. E eu penso que aqui neste quesito Cabo Verde pode ficar. Dali nós dizermos que amanhã, para os nossos irmãos cabo-verdianos, só vale a vitória e resolver essa questão de qualificação para o Mundial em definitivo. Muito bem, Aniceto, muito obrigada. E mais desporto tem amanhã às 12 horas no Desporto na Rede. É verdade, onde estarás presente. Estaremos aqui amanhã às 12 horas para podermos então falar dos outros grupos que aqui também não foram aflorados. Muito bem, obrigada, Aniceto, e até a próxima. Obrigado, Manuel. Veja, daqui a pouco a ajuda humanitária começou a chegar na faixa de Gaza e o Hamas promete libertar os reféns, todos os israelitas, até amanhã. Regresse connosco depois do intervalo. Até já.
Grupos de ajuda humanitária começaram a intensificar os esforços de socorro para Gaza, sob um novo acordo de cessar-fogo em vigor desde a tarde de sexta-feira. Os envios foram autorizados após o grupo extremista Hamas confirmar que vai começar a libertar os reféns israelitas até amanhã de segunda-feira. Veja mais no Compacto Internacional. Os palestinianos continuam a retornar às áreas evacuadas pelas forças israelitas em busca das suas casas, a maioria delas reduzidas a escombros. Dos cerca de 2 milhões de palestinianos, 90% tiveram de se deslocar durante a guerra. Segundo os termos da primeira fase do acordo, a ajuda deve chegar em grande quantidade, diante do quadro de fome generalizada. Entidades preparam-se para enviar cerca de 600 caminhões com alimentos e suprimentos médicos por dia. Os caminhões terão de ser inspecionados pelas forças israelitas antes de serem autorizados a entrar. Neste momento, há dezenas de caminhões a cruzar o lado egípcio da passagem de Rafah, mais ao sul de Gaza. O Crescente Vermelho egípcio disse que os caminhões levam suprimentos médicos, tendas, cobertores, alimentos e combustível. O Paquistão fechou a fronteira com o Afeganistão neste domingo, após trocas de tiros entre as forças dos dois países durante a noite. As autoridades afegãs afirmam ter morto 58 soldados paquistaneses no confronto. Tropas afegãs abriram fogo contra postos de fronteira paquistaneses na noite de sábado, com o Ministério de Defesa do país a afirmar que a ação foi uma retaliação aos ataques aéreos paquistaneses no Afeganistão no início da semana. O Paquistão afirmou ter respondido com tiros de canhão e artilharia. O Afeganistão também informou que 20 soldados afegãos foram mortos ou feridos. O exército do Paquistão disse ter morto mais de 200 terroristas do Talibã e aliados na fronteira. A China chamou de hipócritas as tarifas de 100% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses e ameaçou responder às medidas adotadas pelo presidente Donald Trump. As declarações foram dadas pelo Ministério do Comércio chinês. Na sexta-feira, Trump criticou uma iniciativa chinesa de restringir a exportação de elementos ligados às terras raras. Em seguida, anunciou que os Estados Unidos vão impor uma tarifa adicional de 100% sobre os produtos importados da China a partir de 1 de novembro. Adalberto Costa Júnior formalizou a sua recandidatura à liderança da UNITA no quadro dos preparativos para o 14º Congresso Ordinário do Partido do Galo Negro, agendado para o mês de novembro. A cerimónia decorreu no Suvismo em Viena, onde reuniu militantes da UNITA e imprensa à margem do 14º Congresso do Partido do Galo Negro. A UNITA considera a pré-candidatura de Adalberto Costa Júnior como um projeto de cidadania nacional. Para nós, a apresentação da recandidatura do membro Adalberto Costa Júnior à presidência da UNITA não é apenas um ato partidário, mas é parte de um projeto de cidadania nacional. Acreditamos que este é o tempo de unir mais uma vez todas as forças da nação para construir a alternância e a verdadeira mudança estrutural do regime político e o sistema econômico que o povo angolano almeja há mais de 50 anos. Enquanto a Comissão de Mandatos avalia a sua pré-candidatura, Adalberto destacou que este ato configura-se na reafirmação de pluralidade do partido. A mandatária cumpriu a sua missão, fez a formal entrega de todos os requisitos estatutários e regulamentares para que a candidatura fosse formalizada. A nós agora resta-nos aguardar a resposta da Comissão de Mandatos, pelo que o meu grande objetivo aqui, neste momento, cumprimentar os excelentíssimos e agradecer a vossa presença, fundamentalmente. É claro que nós vamos estar inteiramente ao dispor nas várias fases, espero eu que a candidatura seja aceita, da campanha. Portanto, muito obrigado a todos. A UNITA... Mandatos diz ter recebido apenas uma carta de intenção à pré-candidatura presidencial do partido. Contudo, aguarda pela formalização oficial. Também dizer que, no quadro da nossa democracia interna, só para aproveitar a presença dos ilustres aqui presentes,
dizer que a Comissão de Mandatos, no dia 8, recebeu uma carta de intenção para a pré-candidatura do deputado e cidadão Rafael Massano. Portanto, a carta foi aceita por nós e também disponibilizamos os documentos necessários, tal como estamos a fazer agora. Vamos aguardar também, quando ele reunir e preencher todos estes requisitos, acredito que vai manifestar-se a coordenação geral e à Comissão de Mandatos, para nessa altura nós também procedemos da mesma forma. UNITA dá início ao processo de formalização de pré-candidatura da presidência do partido, sendo Adalberto Costa Júnior, até o momento, o único na lista. E o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, orientou neste sábado uma reunião de trabalho com os primeiros secretários dos comitês de apoio ao partido do município do Mussulo, onde defendeu a necessidade de revitalizar as estruturas de base e aproximar a ação partidária das reais preocupações das comunidades. Durante o encontro, o primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, Luís Nunes, sublinhou que a resolução dos problemas do povo deve estar acima de qualquer disputa eleitoral. Para já estamos aqui com foco principal, que é resolver mesmo os problemas das nossas populações. É isso é que nos faz ter ânimo, mais incentivo, mais vontade de vencer. É essa a preocupação fundamental. E com essa vem atrás o ganho, né? Ganharmos as eleições em 2027. O dirigente apelou ao engajamento dos militantes e quadros locais no reforço da organização partidária e disse que conta com o apoio dos primeiros secretários para consolidar as bases do partido na capital. O Mussulo foi um dos poucos municípios que em 2022 ganhou. É só melhorar o funcionamento da máquina para nós melhorarmos, né, o desafio e ultrapassarmos os nossos problemas que nós temos hoje. A máquina está afinada aqui no Mussulo. Eu acho que a máquina está afinada na província no seu todo. Os primeiros secretários do SCAP, por seu turno, apresentaram preocupações relacionadas à falta de infraestruturas sociais, nomeadamente superfícies comerciais, instituições bancárias, mais escolas e hospitais e oportunidades de emprego. Pediram também maior atenção e investimento às atividades pesqueiras no município. Em resposta, o líder do partido na província de Luanda, Luís Nunes, destacou algumas prioridades em curso, entre as quais a ligação domiciliária de água potável e a atração de investimento privado na zona do Mussulo para a geração de emprego. E nós temos para o município do Mussulo muitas ações. Uma delas que é uma realidade, que foi trazermos energia para o Mussulo. Estamos a trabalhar para trazer água para o Mussulo. Estamos a criar melhores condições para cativar o investimento privado. Investimento privado, mais emprego. E é assim que se faz o país. E nesse caso, em particular, a nossa província e o Mussulo. No final da reunião, Luís Nunes entregou cestas básicas e motorizadas aos primeiros secretários do SCAP e prestou assistência a uma anciã militante do partido no âmbito da campanha Onde Anda o Meu Camarada. Já me tratou a minha casa quando parti, depois vai nombrar ou coisa outra casa. Eu não saí mais aqui. Ponto final neste Domingo Notícias. Obrigada pelo carinho de sempre. A seguir tem cinema para ver na TV Girassol. Boa noite. Fique em paz.